Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Pessoal, na mensagem do dia de hoje, eu vou falar sobre 3 perguntas que todo ateu costuma fazer. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like aí. E só queria deixar uma mensagem que amanhã eu vou estar na Praça de Ferros, pregando a palavra de Deus para todos os corações, independente de religião. Sua presença vai ser muito importante para mim. E para Deus também, né? Com certeza para Deus. Então, pessoal, vamos à nossa primeira pergunta. Primeira pergunta que todo ateu faz: Deus protege os ateus do coronavírus? Sim e não. Eu acredito que tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Deus ele pode mandar o coronavírus para um servo dele, mas tudo com propósito. Seja para revelar alguma coisa, seja para ensinar algo novo. Mas também ele pode tentar abrir os olhos de um ateu através do coronavírus. Então, o que eu acredito é isso, que muita coisa que Deus faz tem um propósito. Se a gente for no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 3 ao 4, fala sobre Saulo. Saulo que era um homem que não acreditava em Jesus e que perseguia os seguidores de Jesus. Então, se a gente for olhar aqui, versículo 3, mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses 3 dias não comeu nem bebeu. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor, chamando Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém. Os que creem no Senhor, contra os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui até Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas e pôs a mão sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. E o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco, ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. E depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Então, pessoal, se a gente for pegar e analisar no versículo 18, fala: no mesmo instante umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Então, na minha visão, escamas é a cegueira.
Saulo era cego muito antes de Jesus o cegar. Mas por quê? Porque quando a gente não vê a verdade, a gente é cego. Quando a gente não vê a verdade, que Deus é maravilhoso, que Deus é perfeito, a gente é cego. Jesus fez tantas maravilhas, mas Saulo não via isso. Isso é cegueira. A gente não vê o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. A questão é a seguinte, que na minha visão, Saulo, ele era ateu. Mas você se pergunta por quê? Porque para mim, aquele que não acredita no Filho também não acredita no Pai. Ou seja, aquele que não acredita em Jesus também não acredita em Deus. Então, para mim é isso. E a gente é cego. A gente não vê a verdade. E Deus é muito bom, gente. E Deus é justo. A justiça dele é justa demais. Deus não condena uma pessoa à toa, não. Além do mais, muitas das vezes a gente pode ver na Bíblia que muitas pessoas assim, passaram por situações e que Deus as castigou, mas Deus é justo. Deus é justo, né? A gente, né? A verdade é que eu sinto que Deus não fica feliz em fazer essas coisas, sabe? Mas a verdade é que Deus via o coração daquelas pessoas, sabe? Então eu acredito isso, que tudo que Deus faz tem um propósito, tem um objetivo. Deus não faz nada por fazer. E se a gente for na segunda pergunta, diz assim: por que ele não se mostra para todos nós? Na verdade, Deus se mostra assim. Deus se mostra no sorriso lindo de uma criança. Deus se mostra no modo de compaixão mais sincero de todos. Deus se mostra em tudo que é verdadeiro. Mas se a gente for analisar outro sentido da palavra, a culpa é nossa. Aí você se pergunta de novo, por quê? Por causa do seguinte: se a gente for no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 19, fala assim. Vamos começar pelo versículo 18, que fala assim: o povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe, e disseram: Moisés, se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe. E somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus falava. Então, pessoal, a questão é a seguinte, que a verdade é essa, que se acontecesse hoje em dia, acontecesse o que aconteceu com o povo hebreu, a gente ia ter a mesma reação, a gente ia morrer de medo. A gente ia tremer na base. E olha que o povo hebreu, ele não viu Deus, eles ouviram os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então, pessoal, para mim é isso. Deus conhece nosso coração. Deus sabe o que tem que fazer, Ele sabe, Ele vê o passado, presente e futuro. Então, para mim é isso, que nós, hoje em dia, teríamos a mesma reação daquele povo. Então, a questão é a seguinte, que eu também penso assim, que Deus nunca mostrou o seu rosto por causa do nosso coração. Porque a gente vê hoje em dia muitos servos de Deus sendo mostrados em imagens. Então, Deus nunca quis que ninguém fizesse imagem, nem dos servos dele, e nem nem do teu filho Jesus, sabe? É claro que, né, a imagem de Jesus na cruz, eu acho que, assim, tinha que ser retratada mesmo, sabe? Eu acho que tinha. Mas a questão é a seguinte, que muitas pessoas ficam ajoelhadas diante da cruz, sabe?
Assim, parece que pensando que Jesus ainda está naquela cruz, mas Jesus não está. Jesus ressuscitou e ele vai nos buscar, se Deus quiser. Com certeza, já é uma promessa que Deus fez para a gente. Aqueles que continuarem firmes na fé, firmes com Ele, serão salvos. Então, pessoal, Deus, Ele quer que a gente busque Ele em todo lugar, todo lugar. Mas, se Ele mostrasse a imagem dele para a gente, o rosto dele, Ele sabe que a gente ia fazer a imagem dele. Ele sabe. Ele conhece o nosso coração. Então, Ele quer que a gente busque Ele em todo lugar que a gente for. Não é ficando preso a uma imagem, não. O nosso coração é isso. Quando a gente tem uma imagem, a gente fica preso a ela. A gente pode ver hoje em dia os santos. A gente fica preso àquelas imagens, sabe? A gente fica apegado àquilo. Isso não é bom, Deus não quer isso. E se a gente for na terceira pergunta, fala assim, por que Deus não acaba com o sofrimento da humanidade? Primeiramente, Deus vai acabar sim com o sofrimento da humanidade. Se a gente for no livro de João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3, Jesus fala assim, e depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver, e vocês, onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Se a gente for analisar aqui também, no versículo 1, fala assim, não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Né? E continua, e depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então, pessoal, a questão é a seguinte, que na minha visão, Jesus estava falando da Nova Jerusalém. Que a palavra fala que é um lugar lindo, perfeito, sem morte nem dor. Então, a verdade é a seguinte, Jesus vai vir buscar a igreja dele. Todos aqueles que continuarem firmes na fé, firmes, não se esfriarem, não se desviarem do caminho do Senhor, vão ser salvos. E Deus vai acabar com o nosso sofrimento. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, fala assim, eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, em a nova Jerusalém que virá do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então, pessoal, a palavra fala, Nova Jerusalém. É um lugar onde não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento nenhum. Então, é uma promessa de Deus. A gente tem que continuar crendo que o Senhor vai cumprir sua promessa. E Ele vai. Ele vai acabar com o nosso sofrimento. Então, pessoal, essa é a mensagem de hoje. Então, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos aqui, Pai, reunidos, crendo na sua promessa, Pai, crendo no Senhor, Pai. Que o Senhor, Pai, é maravilhoso, o Senhor é lindo e perfeito, Pai, e o Senhor também é justo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Então, pessoal, essa questão
Então, o conselho que eu te dou para você ateu, eu falo o seguinte: eu poderia te dar 1000 motivos para você acreditar em Deus, mas vou te dar só um motivo. Deus te ama muito, muito. Então, Ele só quer que você acredite nele, Ele só quer que você veja a verdade. Então, pessoal, é isso. Que Deus abençoe vocês. Um abraço e fiquem com Deus.